aí, a opinião de Paulo Leite sobre a vacina. Gente, no último bloco a gente falou aí sobre os perigos, acidentes nas rodovias. João lembrou bem aí da chegada do período chuvoso, né? Já está chegando em Minas realmente. E o Corpo de Bombeiros já iniciou um treinamento com o objetivo de evitar e reduzir aí o risco de desastres causados pelas chuvas. Na última semana foi apresentado o plano de preparação e resposta ao período chuvoso 2020-2021, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde com apoio da corporação. E quem traz os detalhes sobre esse treinamento para a gente é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Aihara. Bom dia para você, Tenente. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da 98. Prazer te receber aqui novamente. Tá bonito o estúdio aí no fundo, viu? Olha lá, gente. Olha lá, estúdio, que é isso? Tá bem organizado o estúdio? Tá bem organizado, Tenente. Bom dia, Aihara. Bom dia, Paulo. Tudo bem, amigo? Bom, prazer falar com você. Olha só, fala pra gente então, nesse treinamento já começou, né, Tenente? O Corpo de Bombeiros já se preparando para esse período chuvoso em Minas, aí, esse período 2020-2021. Exatamente, Carol. A gente saiu, né, tá saindo agora de um desafio que eram os incêndios florestais. Começa a entrar numa época em que Minas Gerais é bastante afetada pelos índices pluviométricos que ficam bastante altos. E aqui no nosso estado, como a gente tem um relevo, né, que é bastante caracterizado por aquela situação que a gente chama, né, como mares de morros, a gente tem uma situação que ela é muito favorável, infelizmente, ao deslizamento, ao desabamento, aos movimentos de massa, às enchentes, às inundações. E para isso é fundamental que o nosso efetivo esteja preparado. Então, nessa época, antes de iniciar, né, a parte mais crítica do período chuvoso, nós reciclamos todos os nossos militares em técnicas de salvamento, em enchentes, inundações, em desabamentos, para que, quando chegue realmente esse período, eles estejam aptos a exercer essas atividades da melhor maneira possível, sempre visando, né, o melhor atendimento da população. Tenente, bom dia, João Henrique do Vale. Como é que é feito esse treinamento? É com simulados? Conte um pouco para a gente dos detalhes desse treinamento. Basicamente são 3 partes principais. Uma primeira parte é uma parte teórica, né, onde os militares eles vão aprender, né, vão, na verdade, reciclar, né, o conhecimento que eles têm acerca de avaliação de situações de riscos, de pressupostos teóricos, né, de você chegar, por exemplo, num local que está com risco de desabamento, você saber identificar se aquela trinca, se aquela situação configura um risco iminente, se aquele pessoal precisa ser evacuado naquele momento ou não. Um segundo momento, que é uma reciclagem em relação aos equipamentos que nós usamos, as ferramentas, que muitas vezes são equipamentos específicos, escoras hidráulicas, ferramentas aí de escoramento, e uma terceira fase, que é uma fase prática, na qual o militar ele vai participar tanto de simulados, onde a gente vai retratar essas realidades de desabamento, enchentes, inundações, quanto também salvamentos em locais que já são locais conhecidos pela gente. Então, por exemplo, na situação ali da Avenida Bernardo Vasconcelos, que é uma avenida que costuma inundar aqui em Belo Horizonte. Então, nós levamos nossos militares para lá para que eles possam ver quais pontos ali são pontos onde ele pode fazer a amarração de uma corda, um posicionamento de uma viatura, quais são os pontos críticos, e ele vai lá, simula, testa tudo aquilo dali, para na hora que a gente precisa fazer um salvamento em condições reais, tudo aquilo dali realmente funcionar. Aihara, a gente está chegando perto desse período e existem algumas situações aí que as pessoas sempre se envolvem e a gente percebe que se repete ano após ano. Por exemplo, as pessoas que permanecem dentro dos carros na hora em que a água começa a subir, pessoas que vão para o teto do carro, pessoas que ficam ainda tentando recuperar o veículo. Como é que vocês tratam isso na informação para a população, para que agora todo mundo esteja alinhado com a informação para ter um comportamento que se proteja, que se preserve? Olha, o que é mais importante, Paulo, é as pessoas perceberem que praticamente a totalidade das mortes que acontecem no período chuvoso, né, e no último período chuvoso nós tivemos mais de 79 mortes em todo o estado, elas ocorrem às vezes por uma postura que a pessoa ela acaba se expondo demais ao risco. Então aquela pessoa ali que ela viu que já começou a chover, que ela sabe que vai passar por uma área que costuma alagar, mas ela sempre tem aquele raciocínio, não vai dar tempo, vai alagar depois, se começar a alagar eu consigo sair, ou então aquela pessoa ali que está a pé e ela vê aquela enxurrada e ela acha, não está tão fundo, a corrente não está tão forte, eu vou tentar atravessar, e é nesse momento que o acidente acaba acontecendo. Então, em primeiro lugar, gente, no período chuvoso, seja prudente, né, tenha uma postura realmente de cuidado com a sua própria vida. Às vezes, numa inundação ali, numa enxurrada ali, que às vezes está com 10, 15 centímetros só de altura, onde você consegue dar a pé, a força ali daquela enxurrada, ainda mais que ela está carregando vários elementos, né, como destroços, pneus, pedaços ali de objetos variados, ela pode acabar, né, te jogando no chão e causando
aquilo que a gente chama de afogamento por tropeço. Então, se você sabe realmente que você vai passar por um local como esse, seja mais prudente, aguarde alguns minutos, porque às vezes essa prudência pode salvar a sua vida. Em relação à situação de você estar em um carro, né, e verificar que você está num local que começou a inundar, se aquela altura ali está até a altura da metade da roda, do batente da porta, eu vou permanecer dentro do meu veículo. É o que é mais seguro numa situação dessa. Agora, se a altura, se a coluna d'água, ela começa a ultrapassar esse nível do batente da porta, aí o que eu devo fazer é abrir os vidros, né, abrir o comando de vidros e ir realmente para o teto do meu veículo, que aí eu vou facilitar a visualização por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Essas análises, elas são feitas dentro, né, de toda uma doutrina, de toda uma estatística que a gente faz em relação ao que fica mais seguro para o usuário ele ter como postura naquele momento. Tenente, tem alguma região de Minas aí que chama mais atenção, né, que requer mais cuidado aí por causa dessas ocorrências de desastres causados pelas chuvas? Olha, o nosso estado, por ele ter essa questão do relevo, né, a gente tem uma característica bem multifatorial, então, só para que as pessoas tenham uma ideia dos nossos, né, 853 municípios que a gente tem em Minas Gerais, cerca de 30% deles, no período chuvoso, eles acabam decretando situação de emergência. E esses 30% dos municípios, eles são espalhados por toda a região. Basicamente, a gente tem dois elementos principais, né, são aquelas cidades que elas ficam próximas a rios, a grandes bacias, que é naturalmente com as chuvas muito fortes, a gente tem o movimento de elevação desses rios, que às vezes acabam inundando algumas áreas, e também a gente tem algumas regiões, como a região metropolitana de Belo Horizonte, que pela própria densidade populacional, a gente tem pessoas que estão instaladas em locais que são locais que apresentam um risco geológico muito alto e elas demandam uma preocupação muito grande. Mas, via de regra, se a gente pudesse não ter uma região específica no estado, mas a gente poderia concentrar em cidades que ficam próximas a grandes rios, a grandes, né, corredores naturais, e também a região metropolitana de Belo Horizonte pela questão do adensamento populacional. Muita gente que está situada em local de risco, muitas pessoas, né, que moram em comunidades, às vezes, que estão em costas, em locais de risco, e essas pessoas são a nossa preocupação nesse período do ano. Tenente, até sobre essa questão que eu queria tratar, porque no último período chuvoso a gente teve vários deslizamentos aqui na Grande BH. O Corpo de Bombeiros já mapeou essas áreas? O que tem sido feito pela corporação para evitar essas ocorrências? A gente tem um trabalho integrado, né, com a Defesa Civil, tanto a Defesa Civil Estadual quanto a Defesa Civil Municipal, de já fazer uma identificação prévia desses locais para já promover, né, o isolamento, a evacuação dessas áreas. Mas, mais uma vez, a gente entra também numa situação de educação da população. Uhum. Muitos desses locais, eles são evacuados, as pessoas são retiradas de lá, né, são conduzidas para outros, para abrigos, para outros conjuntos populacionais, só que às vezes as pessoas, elas voltam, se instalam lá novamente, por uma situação de preferirem morar naquele local, por uma situação de ficar mais perto do trabalho, uma localização que elas entendem como mais estratégica. Então, assim, é fundamental as pessoas, elas não menosprezarem esse tipo de risco, né? Se a gente está tirando ali, a gente sabe que é um transtorno, né, para população que se instaurou ali, existe toda uma questão social por trás disso também, mas o que a gente está sempre querendo preservar é a vida daquela pessoa. E, inclusive, né, no último período chuvoso, a gente teve uma situação de uma pessoa, né, de uma vítima, que ela tinha sido retirada daquele local, que ela tinha sido evacuada pelas nossas equipes, e ela acabou voltando, né, para aquela residência dela, né, descumprindo a nossa ordem, né, e acabou se tornando uma vítima fatal. Então, assim, não deve ser menosprezado as pessoas nesse período chuvoso. Se você mora num local de risco, se você está identificando ali que estão aparecendo os trincas, ou se num momento de chuva o terreno está apresentando alguma instabilidade, né, não seja pegado ali aquele bem material, né, vá para casa de um parente, vá para um abrigo, assim, realmente não negocie com a sua vida, porque os prejuízos, né, os impactos disso, eles podem ser impactos que podem custar a própria vida daquela família. Aí, Central 98 conversando com o Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, falando pra gente sobre essa preparação, treinamento da corporação para enfrentar esse período e falando as dicas para a população, né, para não se expor demais a esses riscos. Tenente, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Central 98. A gente que agradece, sempre à disposição aí. Grande abraço. Tenente, você brilha como sempre, viu, Tenente? Grande abraço, viu? Tá lá de cabelo novo, corte novo de cabelo, Tenente Pedro Ayrara. Bonito, tá bonito. Não. É porque o Ayrara, eu já falei isso aqui, o Ayrara fez construiu, né, um marco na relação de comunicação de entes com
os veículos de imprensa, com a sociedade. Isso é muito legal, é um profissional que se destaca por isso, e a gente tem que sempre ressaltar essa qualidade, dentre outras tantas qualidades que ele tem, essa qualidade profissional dele. E pensar que eu furava fila na frente dele na escola, hein? Eu lembro disso, viu, Carol? Lembra nada que você era novinho, você tinha 10, 11 anos, lembra de Eu era nada? da 5ª série, cara, era do 3º ano do colégio militar e furava fila na cantina do colégio. Gente, Vergonha, vou Carol. colocar essa. Eu jamais faria isso com o Pedro Aihara. Olha. Obrigada, Tenente. Ótima semana, viu? Obrigado, grande abraço. Abraço.